As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Bom, esse DVD que você vai assistir agora, ele conta um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E o desejo do nosso coração é que você venha ser abençoado através do nosso testemunho, no nome de Jesus. Após um ano que nós nos mudamos para a nossa nova casa, nós recebemos um convite de um vizinho de a gente estar participando de um grupo de reflexão que acontecia ali na nossa rua. E a Alana primeiramente recebeu esse convite, aceitou, e logo em seguida então eu comecei a participar juntamente com ela nesse grupo de reflexão. E nesse tempo eu já tocava algumas notas no violão, então comecei com eles nesse grupo de reflexão. E após um tempo, então, ele nos convidou para estar fazendo uma visita no grupo de jovens que acontecia ali na igreja local. E aceitamos o convite num sábado à noite e nós resolvemos estar fazendo essa visita no grupo de jovens. E já logo no primeiro dia, nesse dia da visita, nós já recebemos o convite de estar ministrando ali com o violão. Eu tocava guitarra também. E aceitamos e não paramos por aí. Então nós fomos atrás de cifras, de canções e ministramos com aquele grupo de jovens durante um período de tempo. E após um tempo que nós estávamos ali ministrando, nós começamos a tocar nas missas também. Nós montamos um ministério com os jovens e começamos a ministrar nas missas. Nesse período também nós começamos a receber alguns convites para estar ministrando em algumas igrejas na região de Joinville. E nós aceitamos esses convites e começamos a ministrar então em outras igrejas católicas. Foi um período assim que a gente estruturou um ministério de louvor, era um ministério de música, nós éramos em 11 pessoas nesse ministério e começamos a ministrar em várias igrejas católicas na nossa cidade. E a partir daí então surgiu no nosso coração um desejo de a gente fazendo algo na rua, algo assim bem evangelístico nesse período. Então nós, juntamente com um outro ministério da nossa igreja, nós resolvemos estar orando, assim, pedindo a direção de Deus para a gente estar fazendo algo nessa direção. Algo que a gente viesse sair de dentro da igreja e estar fazendo algo na rua. Então, nesse tempo, Deus nos deu uma direção de a gente estar fazendo um evento que se chamou Vinde e Louvemos. Nesse período a gente tentou entrar em contato com a direção da nossa igreja para a gente estar fazendo no pátio da igreja, só que a gente não teve êxito, porque os eventos na igreja para acontecer tem que ser resolvido no começo do ano, e nós já estávamos quase no término do ano, então a gente não conseguiu fazer na igreja, né? Então a gente resolveu fazer na rua, a gente foi atrás da Conurb, fomos atrás de liberação da polícia, enfim. E a gente conseguiu fazer aquele evento, quase chegando no final de ano, na rua. A gente fechou a rua, nós alugamos um caminhão de som e fizemos ali o Vinde e Louvemos, que foi um evento assim, onde a gente deu bastante liberdade para Deus estar agindo com um povo. E foi assim uma bênção aquele dia. E após este evento do Vinde e Louvemos, foi no final de ano, nós tivemos um período de férias aí nesse final de ano. Então o nosso ministério, algumas pessoas resolveram sair, algumas pessoas permaneceram, eu e a minha esposa permanecemos nesse período, e a gente no começo do ano quis reestruturar esse ministério. Então nós, com mais um casal de amigos nossos, começamos novamente a reestruturar o ministério, porque a gente não queria que o ministério viesse a acabar, ministério de música. A gente tinha muito amor pela obra, muito amor pelo aquilo que a gente fazia. Nesse período eu tocava guitarra e a Alana, ela cantava, ministrava as canções. Então nós resolvemos reestruturar. Então começamos a orar de novo a Deus, pedindo para que Deus mandasse pessoas para vir se unir juntamente conosco nessa visão de estar com um ministério bem evangelístico. E assim Deus começou a mandar algumas pessoas, mandou um baterista, que nós estávamos em falta de um baterista nesse período, mandou
uma pessoa para tocar o violão, um tecladista, enfim, aí já no começo do ano, no meados de março, nós já estávamos com o ministério novamente formado. E aí nós começamos a buscar a direção de Deus, para Deus nos dar uma nova direção, uma identidade para esse ministério. Foi aí então que a gente começou a nos reunir em oração nas casas. Nós subíamos um monte perto da nossa casa para orar. E numa dessas vezes que nós subimos um monte para orar, Deus nos deu a direção que nós devíamos colocar um nome no ministério. E o nome do ministério então ia se chamar Reexaltado, que era um ministério que está exaltando e adorando o nome do Senhor. Então, nesse período, a gente, já com a equipe formada, com o nome, começamos a ministrar novamente nas missas, nos grupos de oração que acontecia ali na nossa comunidade. Nós congregávamos na Igreja Santa Luzia, do bairro Paranaguamirim, aqui em Joinville. E aos arredores também tem algumas capelas que também nós ministrávamos. E nesse período, assim, a gente andava muito junto. Quase todos os dias nós nos falávamos, nós tínhamos períodos de intercessão, períodos de oração, nós tínhamos um período com a palavra, nós ensaiávamos 2 vezes por semana. Então foi um período assim muito legal, um período bem bacana, em que a gente tinha muito contato com a palavra de Deus e contato entre os irmãos, de estar partilhando a palavra, de estar ensaiando as canções, para fazer algo com excelência para Deus. Neste mesmo período também, chegou um padre para a nossa comunidade, um padre vindo de fora, e ele já chegou trazendo assim bastante mudanças do que a gente já estava acostumado a ver nas igrejas católicas. Ele trouxe algo que uma realidade que ele já vivia do estado de onde ele veio, principalmente na estrutura litúrgica da missa, né? Algo que a gente sempre estava acostumado com aquela liturgia da parte da entrada. Ele já chegou quebrando toda aquela parte de rituais ali do começo. E outra coisa também assim que teve influência para nós, o Ministério de Música, foi na questão da renovação carismática católica, a qual a gente também fazia parte, e ele trouxe assim algo diferente, né, também do que ele já estava vivendo lá em Minas Gerais, da onde ele veio. Ele ia formar um ministério só, que ia caminhar com ele na renovação carismática, né, até porque ele, assim, tendo toda essa questão de quebra de liturgia, ele queria caminhar bem de perto, assim, com a renovação. Então ele fez uma reunião e ali ele falou, eu vou estar escolhendo alguns músicos da igreja para fazer parte desse único ministério de música que vai me acompanhar e vai estar tocando as missas da renovação carismática, que ele ia começar a colocar também, e também nos grupos de oração. E aí, quando foi marcado o dia, nós estávamos lá, e os outros ministérios de música da igreja também. Ele foi escolhendo, assim, de cada ministério de música, ele foi escolhendo alguns músicos e pessoas também para estar ministrando. E a nossa equipe, ele não escolheu ninguém, né? Para nós, assim, até não era uma surpresa, porque geralmente, assim, tinha alguns músicos que já estavam sempre sendo convidados para estar ministrando, já tinham mais experiência e também já tinham mais tempo de caminhada ali na igreja. Então, aonde ele formou essa equipe para estar ministrando com ele. Com o tempo, o padre ele acabou assumindo compromissos também fora da nossa comunidade, e essa equipe acabou não podendo estar atendendo a todos esses compromissos. E aí, assim, volta e meia a gente estava substituindo esses músicos, né? Até que a nossa equipe toda assumiu aquela equipe e nós começamos a caminhar com o padre, então, nos compromissos da renovação carismática. E nesse tempo a gente gostava muito de estar ouvindo e assistindo os DVDs cristãos evangélicos, né? A maioria de nós tínhamos CDs da Cassiane, do Ministério Diante do Trono, era do nosso gosto particular, né? A maioria de nós tinha e ouvia, e inclusive o padre também gostava, né? Ele tinha DVDs do Diante do Trono, a gente sabia desse gosto dele por música, até pelo local de onde ele veio, que era Minas Gerais, né? E teve uma determinada missa, que é a missa de Pentecostes, que os católicos comemoram, né, como a missa eles chamam assim a missa do Espírito Santo, uma missa festiva, e o nosso ministério ia ministrar nessa missa, e sempre quando a gente ia ministrar, o padre gostava de saber as canções, para estar dando a opinião dele e tal,
E quando chegou no começo, ali uns 10 minutos antes de começar a missa, ele chamou a mim e o Kleber e perguntou quais as canções que a gente tinha preparado para ministrar. E a gente mostrou ali algumas canções que a gente tinha separado, e ele perguntou se nós conhecíamos então aquela canção Águas Purificadoras do Diante do Trono, e a gente falou que a gente conhecia, a gente, né, tinha os CDs, a gente estava acostumado a ouvir. E ele falou o que a gente achava então da gente ministrar aquela canção, que tinha tudo a ver com aquela data, né? E a gente falou, padre, a gente está acostumado a ouvir, mas a gente nunca ministrou, a gente nunca tocou juntos. Ele falou, vocês têm esse período agora de 10 minutos para estar ensaiando entre vocês e poder estar passando essa canção com a igreja, e nós vamos ministrar esse hino. E a gente ficou muito feliz, porque era algo que do nosso gosto e que a gente nunca imaginava que a gente ia poder estar ministrando isso ali dentro da igreja, uma igreja católica, né? E o padre quebrou aquela visão que nós tínhamos e deu essa liberdade para nós. E aí quando a gente compartilhou com os músicos, assim, foi algo assim muito, muito interessante, assim, porque todos se prontificaram, aí tá cifrando a canção e tá já tirando ali as notas. E aí nesse mesmo período o padre chegou e já não veio da mesma maneira como ele vinha, aquela questão toda de rituais ali para chegar, para estar se colocando no altar. Ele já chegou, pegou o microfone, já foi falando para a igreja a canção que a gente ia ministrar, foi ensaiando com a igreja, e assim, em poucos minutos a igreja já estava cantando junto também, assim. Foi um momento muito especial para nós, assim. Ali mesmo o Senhor começou a ministrar em nós, através daquela canção, né? Aquela canção que falava do rio de Deus. Aquele rio de Deus começou a passar ali por nós, a equipe dos músicos, né? A equipe do ministério ali que estava conosco, e também pela igreja, assim, né? Eu me lembro que no meio daquela ministração começou a chover lá fora, assim, a igreja estava lotada, e aquele barulho de águas ali, as pessoas sendo tocadas mesmo, era visível que não era algo assim mecânico, algo que estava sendo manipulado, mas a igreja realmente estava sendo ministrada, assim. O Senhor teve liberdade de entrar no nosso meio, assim, uma das vezes que eu realmente senti, assim, que estava sendo quebrado aquela parte ritual e dando uma liberdade para o Espírito Santo estar ministrando nas nossas vidas. Então ali começou, ali nós podemos começar a estar ministrando as canções evangélicas na nossa igreja. E a partir daquela data, daquela missa, o padre viu o agir de Deus, viu como as pessoas estavam sendo tocadas. Ele também foi tocado, e a partir daí ele começou a dar uma liberdade e começou a incentivar para que a gente pudesse estar ministrando mais e mais as canções evangélicas. E também instituiu, a partir daquela data, a missa da renovação carismática todos os domingos à noite. A partir dessas missas, então, começou a se espalhar pelas outras comunidades também aquilo que o Senhor estava fazendo ali no nosso meio, por causa da liberdade que estava tendo. Vejo que não era pelas canções em si, mas pelo fato de ter sido quebrado aquela questão religiosa que havia ali nas missas. Por exemplo, a questão do terço. Geralmente nas missas era rezado o terço antes de começar a missa, né? E aquilo foi uma das coisas que foi cortado. Em vez de nós rezarmos o terço no começo, a gente aproveitava aquele tempo para estar passando as canções com o povo, para que eles viessem a conhecer, para que na hora que fosse ministrado a igreja pudesse estar cantando junto também. E isso se espalhou de uma forma que pessoas vinham de outros bairros, de outras cidades, a igreja estava sempre lotada e as pessoas eram tocadas mesmo pelo Senhor. A gente percebia que as pessoas não vinham por obrigação, né, de estar ali na missa no domingo. Eu vou à missa hoje porque hoje é domingo. Não, elas vinham porque elas tinham sede de Deus. A gente percebia isso, pessoas que caminhavam conosco, que compartilhavam com pessoas de outras igrejas, e de repente a gente via ali também, né, pessoas de outras comunidades vindo porque percebiam uma liberdade, né, o agir de Deus mesmo ali, o Espírito Santo podendo estar ministrando nos nossos corações sem que fosse algo mecanizado. Nesse tempo, nós começamos a ser referência para algumas comunidades locais e começamos a receber convites para estar ministrando nessas comunidades com o Ministério de Louvor e também levando a palavra. E nós ensaiávamos 2 vezes por semana nesse período, e nós tínhamos um contato com a palavra diariamente, porque nesse mesmo tempo também se levantou um ministério de dança que começou a caminhar conosco, e um ministério de intercessão, pessoas que estavam intercedendo e orando por nós. E nós então
começamos a nos envolver com a palavra de uma forma que começamos a ver algumas questões que começou a nos trazer algumas dúvidas em relação à nossa doutrina. Então, o nosso ministério, nesse tempo, era um ministério que nós estávamos com 11 integrantes que tocavam os instrumentos e cantavam. Nós estávamos com 7 meninas que dançavam no ministério de dança e mais a equipe de intercessão, que somando num todo nós éramos em 30 pessoas quando nós íamos ministrar em algumas comunidades e até mesmo fora da nossa cidade. E nesse tempo, com as dúvidas que começaram a surgir, por nós estarmos tão envolvidos com a palavra de Deus, lendo, todos os dias nós tínhamos compromissos na igreja, de segunda a segunda nós estávamos reunidos, no ministério começou uma certa divisão de pensamentos. Então tinha alguns que pensavam em relação àquelas dúvidas, tinham dúvidas em relação à palavra, e tinha metade que não tinha esse pensamento, essas dúvidas. Então começou a haver uma certa divisão dentro do ministério. E em meio a tudo isso eu fui pedir uma orientação para o padre, porque nós caminhávamos muito, muito próximos do padre nesse período. E o padre então resolveu pedir que eu fizesse uma reunião com o pessoal do Ministério de Música apenas, para a gente estar marcando uma reunião com ele. Então eu combinei com todo aquele pessoal do Ministério de Música para a gente estar fazendo uma reunião na casa dele, né? Ele abriu as portas da casa dele e naquele período, naquele tempo ali, então nós resolvemos ir até a casa dele naquele horário marcado para a gente estar conversando em relação a essas dúvidas que tinham começado no nosso ministério. E lembro-me que nós entramos naquele dia na sua casa, ali na sala, nós sentamos em círculo naquela sala e então fizemos uma oração já logo no começo e ele nos perguntou qual era a dúvida que nós tínhamos em relação à palavra de Deus e em relação à doutrina da Igreja Católica. E naquele momento assim houve um silêncio assim, porque os integrantes do ministério eles ficaram meio com medo de estar fazendo as perguntas. Então, nesse período eu era o líder do Ministério de Louvor, juntamente com a Alana, e eu falei para ele que nós tínhamos algumas dúvidas em relação à questão de imagens, questão do purgatório e questões de rezas, a questão de estar rezando o terço, né? Toda aquela questão de devoção a Maria. Então eu perguntei para ele, né, referente a isso. E daí, quando eu expus a minha dúvida, alguns outros integrantes do ministério também se colocaram. Falaram, eu tenho dúvida em relação a isso. O outro falou, eu tenho dúvida em relação a isso na palavra de Deus. Então, naquele momento assim, ele pegou um documento que a Igreja Católica tem, que se chama Compêndio Vaticano II. E ali tem algumas leis acerca da doutrina católica. E ele pegou aquele documento ali, ele abriu, leu alguns trechos daquele documento e falou para nós que nós deveríamos amar mais a igreja, porque a Igreja Católica era a igreja mãe, ela é a igreja mãe, ele colocou para nós, e a Igreja Católica ela abre e tem gostos para todos os tipos, né? E ele colocou assim de uma forma assim com que a gente viesse a ter mais temor pela Igreja Católica e amasse mais a Igreja Católica. Então, naquele momento assim, eu questionei ele, perguntei para ele referente àquela passagem que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E até eu gesticulei na sala, que nós estávamos em círculo, eu me lembro que eu perguntei para ele, padre, por que eu tenho que falar com meu irmão, meu amigo aqui do lado, para ele falar com fulano, para o outro falar com você, né? Eu até usei assim essa ilustração na sala, né? Eu falei para ele, por que eu não posso ir diretamente ao Senhor, né? Jesus está dizendo que a gente deve ir diretamente a Ele. E naquele momento ele falou que esse era um pensamento totalmente evangélico, era um pensamento protestante, e eu não deveria agir dessa forma. Eu deveria
agir de acordo com as doutrinas da Igreja Católica. Enfim, aquela reunião ali, ele explicou, mas ele não justificou. E saímos dali com dúvidas, mas uma das coisas assim que ele nos pediu antes de nós terminarmos aquela reunião foi que a gente, a partir dali, não viéssemos mais a ouvir canções evangélicas e nem assistisse mais DVDs com ministrações evangélicas, mas a partir dali então que a gente viesse fazer um propósito de estar ouvindo só as canções católicas, músicas católicas e os DVDs católicos. E assim, para que o ministério não viesse a acabar, e todos então aceitaram aquela direção que ele nos deu. Nós aceitamos então a direção que o padre nos pediu, nos orientou, e a partir dali então não ouvimos mais CDs, músicas evangélicas, nem assistimos mais os DVDs evangélicos. E começamos então a partir daí então a estar ministrando somente as canções católicas nas missas. Só que com essa atitude a igreja sentiu assim que começou a faltar algo. E os membros da igreja, as pessoas, amigos nossos, eles vinham até nós e pediam para que nós viéssemos a ministrar as canções que nós estávamos acostumados a ministrar. E o padre também tinha pedido para a gente não estar abrindo isso com a igreja, né, essas dúvidas em relação à palavra, à doutrina. Então nós nos aquietávamos e dizíamos que era o tempo de a gente estar ministrando aquelas canções. Mas a gente sentiu espiritualmente que assim não tinha mais aquela unção, não tinha mais aquela liberdade na missa para a gente estar ministrando. Passado um tempo então, o padre nos pediu que a gente estivesse, eu juntamente com a Alana, coordenando o grupo dos jovens. Então nós aceitamos aquele convite e começamos a fazer um trabalho com os jovens. Começamos a estruturar todo o ministério dos jovens. Os jovens eles tinham passado por uns momentos difíceis, tinha saído alguns jovens, eles estavam meio dispersos. Então a gente começou a estruturar a equipe dos jovens. Fizemos uns trabalhos com ele de arrecadação de alimentos, fizemos um retiro de primeira experiência com os jovens e foi um momento assim bem legal, um momento bem agradável. Já estávamos próximo ao final daquele ano e assumimos aquele compromisso com os jovens e começamos a fazer um grupo de oração com os jovens, que primeiramente era no sábado à noite e depois passou a ser nos domingos na parte da tarde às 5 horas. Quando chegou então no mês de dezembro, nós tínhamos então cumprido toda a nossa agenda com o Ministério de Louvor e o Ministério com os jovens, o Ministério de Jovens. E eu resolvi então estar entregando o meu cargo de coordenador dos jovens e do Ministério de Música. Eu resolvi sair porque aquilo já não estava mais suprindo as minhas necessidades espirituais. Depois que a gente teve aquela reunião com o padre na casa dele, ainda as dúvidas começaram a bater cada vez mais forte na minha cabeça em relação à doutrina da igreja, em relação à palavra. Eu tinha muitas dúvidas, eu já não aceitava mais a reza do terço, eu não aceitava mais ver uma pessoa se prostrando diante de imagens, eu não aceitava mais toda aquela doutrina em relação à questão de dogmas de purgatório e outros dogmas da Igreja Católica, coisas que eu via que não tinha fundamento bíblico. Então, naquele término de ano, após a gente ter cumprido com toda a nossa agenda, então eu tive uma reunião com o padre, entreguei a minha coordenação como líder do Ministério de Música, Reexaltado, e também a liderança e a coordenação do grupo de jovens. E a última data que eu me reuni com o Ministério de Música da igreja foi em janeiro, quando nós nos despedimos. Então foi meu último contato com a Igreja Católica nesse período. Mas a Alana resolveu continuar com os jovens, continuar com o Ministério de Música. Então, com a saída do Kleber, mais 3 pessoas também resolveram sair do ministério, né, por causa dessa questão toda que houve entre nós, essa divisão de pensamentos. Mas eu resolvi continuar, mesmo com a saída dele, eu resolvi continuar. E a minha primeira decisão, assim, junto com o ministério, é que eu deveria conversar com o padre e pedir uma direção para ele, já que ele era sempre o nosso conselheiro. E quando eu conversei com ele,
ele pediu assim que nós estivéssemos um pouco afastados das missas da renovação carismática. Nós poderíamos até participar e tal, mas não estar mais ministrando. E também assim pediu que eu desse um tempo na coordenação dos jovens, né? Então a gente ficou apenas com uma missa por mês, as missas mais tradicionais, e também a gente se afastou da renovação carismática, né? E algo que acontecia assim com muita frequência nesse período, assim, pelo afastamento do Kleber e o fato de eu ter ficado, é que as pessoas começavam a me questionar o porquê dele ter saído, e mais as outras pessoas que também saíram. A gente não está mais ministrando na renovação carismática, e vinham com muita frequência. Aquilo começou a me incomodar, porque começaram até a surgir boatos e, né, pessoas indo falar que o Kleber estava frequentando alguma denominação evangélica, o que não era verdade, né? Ele respeitou assim a minha decisão de continuar, e eu impus uma condição para ele, né? Na minha ideia, ele estava precisando de um período, de um tempo sozinho, mas eu acreditava que ele ia voltar, né? Inclusive até nós assim nós orávamos nesse sentido, que é como se ele estivesse doente e em breve ele ia ser curado e ele ia voltar, né? Então, desse pensamento, a gente fazia todas as nossas coisas sempre imaginando assim, que em breve o ministério estaria novamente completo. Algo assim em que eu sempre me questionava pelo fato dele ter tomado essa decisão, e ele resolveu assim, ele ficou em casa mesmo esse período, assim, algo que a gente combinou, né? Eu pedi para ele, você não vai estar frequentando comigo a igreja, eu não quero que você frequente nenhuma outra igreja, que não seja a igreja católica, né? Assim, eu fui muito dura, muito direta, né? Eu me lembro que eu usei até uma expressão assim, que se ele saísse por uma porta para estar indo para uma igreja evangélica, eu sairia pela outra, né? Seria a nossa separação, assim. Então foi um período assim bem complicado, assim, para que a gente viesse a estar conversando, porque a gente sempre liderou junto, sempre foi algo muito, um ministério meu e dele, e de repente a gente estava separado, e aquilo assim para mim mexeu muito comigo, aquela situação, né? E nos meus períodos de oração, assim, eu e Deus, eu me questionava muito, né? As dúvidas dele, o que estava acontecendo, e eu tinha muito temor pelaquela palavra que o Padre deu, da questão da gente ter amor pela igreja, a igreja é mãe, e aquela palavra ficou no meu coração, então isso me bloqueava muito, né? Eu lia a palavra, eu via muitas coisas que ele também tinha visto ali, mas eu tinha um medo de errar, eu tinha um medo muito grande de errar, devido àquela palavra que o Padre nos deu, que gerou isso em mim, né? E também assim pela questão do apego às pessoas. Eu vejo que eu era muito apegada aos nossos amigos, às pessoas do ministério, às pessoas que caminhavam conosco. Eu me importava com a opinião das pessoas, e isso assim me bloqueou mesmo de não enxergar aquilo que o Senhor já estava mostrando também para mim. E com toda essa dificuldade do nosso relacionamento, pelo fato assim do nosso diálogo ser muito complicado, assim, porque as coisas que eu estava vivendo eu não podia compartilhar com o Kleber, e ele também não conseguia compartilhar comigo. Então assim, houve a mesma divisão que houve no ministério, estava dentro da minha casa, né? A gente não conseguia ter um diálogo sem que houvesse discussão, sem que houvesse brigas. E nesse período o Kleber ele trabalhava à noite e eu não estava trabalhando fora. Então assim, algo que me veio assim como uma solução para que a gente não viesse a estar nos separando, até porque a gente tinha uma filha, né? E a Júlia, ela estava numa fase assim que ela já entendia tudo o que estava acontecendo, né? E eu não queria que aquilo viesse a atrapalhar a infância dela. Eu comecei a procurar um trabalho, né? E eu achava que isso era do meu coração, que era algo que eu estava querendo, mas eu não via aí a mão do Senhor, o propósito que Deus tinha através desse trabalho para mim. E com essa decisão que eu tomei de o Kleber não poder estar indo frequentar uma igreja, então ele comprou uma Bíblia na versão original com os 66 livros, e ele acompanhava o culto pela televisão, né? E ali ele fazia as suas anotações e tal, e dali era o alimento diário dele, né? Já que ele não poderia estar frequentando nenhuma igreja. E foi tão rápido assim a questão entre eu procurar o trabalho e acontecer assim, com a ajuda de algumas pessoas que caminhavam comigo. Logo eu fiz a entrevista e já fui chamada.
E ali naquele emprego, assim, ali foi um momento que preparado pelo Senhor para que eu viesse a chegar mais próximo dele. Então ali nesse emprego que o Senhor preparou para mim, aos poucos eu fui conhecendo as minhas amigas, as pessoas que trabalhavam comigo, e algo que me chamou a atenção é porque a intenção de eu ter ido trabalhar fora era o fato de que, como o Kleber trabalhava à noite, ele ficava durante o dia em casa, eu trabalhando durante o dia, a gente se veria muito pouco e evitaria os nossos conflitos. O que eu não consegui entender nisso, né, foi o agir de Deus, porque no lugar onde eu estava trabalhando, a maioria das pessoas elas eram cristãs, evangélicas, e eu me questionava com Deus. Eu dizia, Senhor, como pode? Eu pedi ao Senhor por um emprego, né, para que eu pudesse estar me livrando dessa situação, que para mim era algo assim muito complicado, e o Senhor me coloca num trabalho, num lugar onde as pessoas eram cristãs, né? Então aquilo veio assim confrontar tudo aquilo que eu pensava e tudo aquilo que eu almejava neste emprego. Então um dia eu cheguei do trabalho, ele estava com aquela Bíblia, a Bíblia que ele tinha comprado, que era uma Bíblia evangélica, e aquilo começou a me incomodar, porque ele já tinha a Bíblia católica e ele comprou outra Bíblia, e como sempre eu costumava pedir o conselho do padre, e eu fui perguntar para ele, né? Contei para ele sobre a Bíblia que ele tinha comprado e que aquilo estava assim me angustiando, me incomodando. E aí o padre falou, olha, a melhor coisa que você tem a fazer é ou queimar a Bíblia ou então enterrar, né? E quando ele falou queimar, aquilo assim me gerou um temor, porque ainda que a Bíblia fosse um pouco diferente, mas é a palavra de Deus, né? Então eu ouvi o conselho dele, não falei nada e fui para casa, né? E compartilhei isso com um casal de amigos nossos e tal, que também eram católicos, e aí ele falou assim, não, eu vejo que queimar a Bíblia ou enterrar é algo muito duro, é a palavra de Deus, né? Ainda que seja diferente, mas é a palavra de Deus. Então ele falou assim, um conselho que eu te dou, já que isso está te incomodando e para evitar mais conflitos, mais briga entre vocês, então você pega essa Bíblia e esconde a Bíblia. Fala para ele que você jogou fora, que você fez alguma coisa, mas esconde a Bíblia, né? Por um tempo até depois você vê o que você vai fazer. Então foi o que eu fiz. Um período que ele não estava em casa, eu peguei essa Bíblia e escondi, né? Então quando ele foi procurar a Bíblia, ele não achava. Ele veio me perguntar e eu falei, eu peguei a Bíblia e joguei fora. Estava me incomodando e eu joguei fora, né? Não era verdade, mas enfim, ele aquietou, ele aceitou e continuou acompanhando os cultos com a Bíblia católica que ele já tinha. Esse tempo então foi um tempo bem difícil, porque aquelas pessoas que caminhavam comigo de ministério e amigos que sempre estavam conosco, que sempre estavam constantes lá em casa, eles se afastaram pelo motivo de eu não estar mais congregando com eles na igreja católica. Então nesse tempo Deus levantou uma pessoa, um amigo, que começou a caminhar comigo, começou a ir me visitar lá em casa e levar sempre, toda semana, uma palavra para a gente estar partilhando. Todas as terça-feiras, na parte da tarde, ele estava indo lá em casa levar uma palavra. E numa dessas terça-feiras que ele esteve lá em casa, ele me falou a respeito do plano de salvação. E no final da ministração, depois que ele falou do amor de Deus, falou do plano de salvação, ele fez um apelo na sala da minha casa, perguntou se eu queria naquele momento estar entregando a minha vida para Jesus. E naquele momento eu disse sim. Mesmo em tantas outras vezes, em orações, na igreja, no monte, eu ter proferido a minha fé em Jesus, mas ele pediu que novamente eu tivesse concordando com a oração dele, fazendo uma oração junto com ele, aceitando e entregando a minha vida para Jesus. E como um texto base da Bíblia, ele citou naquele momento a palavra que está no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, que diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então ele ministrou essa palavra e naquele momento eu dobrei o joelho na sala ali da minha casa e entreguei a minha vida para Jesus.
E assim, foi uma paz de espírito, foi uma paz no meu coração. Assim, eu senti como que se um peso fosse arrancado das minhas costas. Então, a partir daquele momento, após eu ter feito aquela oração de confissão, eu creio no meu coração que eu estava salvo em Cristo Jesus. Após essa terça-feira, então, ele continuou todas as terças-feiras levando uma palavra e a gente partilhava aquela palavra que ele levava. E ele trouxe para mim livros e revistas e estudos para a gente estar partilhando a cada terça-feira, meditando na palavra de Deus. Então, numa dessas terças-feiras que esse irmão ia lá dar o estudo da palavra para o Kleber, conforme foi passando esse período desses estudos deles, aquilo também começou a me inquietar, né? Desse irmão tá indo lá e tá levando uma palavra, e eu sabia que ele era evangélico. Então, numa dessas terças-feiras, eu resolvi trocar o meu dia de trabalho e fiquei em casa, né, propositalmente, para quando ele estivesse lá, eu poder ver que tipo de estudo que ele estava dando para o Kleber, que essa era a minha inquietação, né? O que eles conversavam, o que eles compartilhavam. E então, fiquei, né? E quando ele chegou, esse irmão, eu me lembro que o Kleber perguntou para mim se eu não preferia então que ele trocasse o dia, que ele viesse um outro dia e tal. E eu falei que não, que eu tinha ficado em casa exatamente, né, por causa daquilo, e eu queria conhecê-lo. E quando ele entrou, então eles ministraram ali, começou a compartilhar ali uma palavra e tal, né, eles estavam compartilhando sobre o Sermão do Monte, e eu fiquei ali prestando atenção e esperando uma oportunidade de também estar falando alguma coisa, mas não para estar partilhando a palavra, mas mesmo para estar até alfinetando ele, porque a presença dele ali me incomodava, né? Então, teve um momento que ele fez uma determinada pergunta, e aí aonde eu me intrometi no assunto e comecei a questionar ele, né? Foi sobre a questão da filiação. Na palavra de Deus, no Evangelho de João, no primeiro capítulo, a partir do versículo 11, ali fala sobre a filiação. Todos aqueles que recebem a Jesus, todos os que receberam, o Senhor nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, né? A saber, os que creem no seu nome. E eu nunca tinha parado para prestar atenção exatamente naquela palavra, né? Mas ela realmente, assim, quando ele falou, aquilo me incomodou, porque ele começou a falar sobre essa questão de entregar a vida para Jesus e nos tornarmos filhos. E aquela palavra veio para mim como se fosse uma afronta. Não que ele apresentou ela desta forma, mas é porque eu já estava toda armada para aquela situação, então qualquer coisa que ele falasse para mim viria dessa maneira, como se ele estivesse me afrontando. E ele, de uma maneira muito carinhosa, assim, muito amorosa, né, pediu que eu trouxesse a minha Bíblia, e ele mostraria na minha Bíblia, que estava realmente, depois eu pude olhar ali com mais tempo, e estava da mesma maneira que ele tinha falado, mas na hora eu falei que eu não queria pegar a minha Bíblia para a gente compartilhar. E fiquei muito irritada com aquela situação, e quando eu me levantei, né, falei que eu ia estar saindo, ele pediu que antes que eu viesse a sair, a gente orasse. E daí eu falei que não tinha nenhum problema de orar, mas no meu coração eu pensei assim, não vou orar, eu vou estar analisando a oração dele, eu quero prestar exatamente atenção no que ele vai orar. E eu achando que aquilo era um pensamento meu, mas realmente já era o Espírito Santo dirigindo toda uma situação, né? Quando ele começou a orar ali, ele abençoou minha vida, abençoou a vida do Kleber, e na oração ele falou assim: Pai, abençoa esta filha, Senhor. E aquilo marcou, naquela hora que ele falou essa filha, eu pensei assim, poxa, ali na hora da ministração eu não era filha, e agora na oração ele me chama de filha. Então ele se contradisse, né? Então a gente encerrou a oração, me despedi dele, e eu tinha que sair naquele momento, e ele ficou ali mais um tempo ainda conversando com o Kleber. Quando eu retornei, ele já tinha ido embora, e eu já vim toda preparada para dar aquela palavra para o Kleber, né? Referente àquele fato dele ter se contradito. Ele disse uma coisa, depois orou de outra maneira. Só que na hora que eu comecei a falar, o Kleber começou a rir, e eu não entendi, porque eu achei até que ele estava debochando do que eu estava falando, e eu falei, mas por que você está rindo? Daí ele falou, não, na hora que você saiu, o irmão olhou para mim e falou assim, olha, quando ela voltar, ela vai te questionar sobre a questão de eu ter chamado ela de filha na hora que a gente estava orando, mas o Senhor mandou dizer
que eu chamei ela de filha, porque muito em breve ela vai se tornar filha. E aquela palavra, então, ela ficou gravada no meu coração. Eu não compartilhei nada com o Kleber, mas aquilo marcou, assim, ficou mesmo no meu coração, e eu fiquei meditando sobre aquele assunto, né? O fato de ser filha. E durante esse tempo, nós, o pessoal do Ministério de Música, o pessoal que ficou, a gente começou a se reunir nas casas para estar orando, em alguns períodos também na igreja, e porque não tinha até mais condições de a gente estar ministrando, pela parte instrumental que ficou, não tinha mais condições, né? E num desses períodos, né, de oração, o Senhor usou ali uma pessoa, né, para estar entregando uma palavra para mim. Porque durante esse período aí, eu também comecei a ler a palavra, e através de DVD e de CD, algumas coisas eu já estava também começando a enxergar, né? E nesse dia dessa reunião, essa pessoa falou que me via entre várias portas, né? Várias portas ao meu redor, e ela não entendeu nada, mas eu entendi. Porque realmente dentro de mim é como se eu tivesse tendo que optar por algumas portas, mas eu não sabia para onde, não sabia qual era a decisão correta a tomar. Teve um outro dia também que nós estávamos reunidos e uma pessoa também veio me dar uma palavra, que o Senhor deu uma visão a ele que me via como se eu estivesse num casulo. E o Senhor dizia que eu precisava sair daquele casulo e voar. E ao mesmo tempo que o Senhor deu essa visão para ele, o Senhor deu uma visão para mim, onde eu estava como se eu estivesse me equilibrando numa corda bamba, como se fosse uma trapezista. E lá embaixo tinha uma rede, onde eu deveria pular. Mas eu me questionava e tinha medo de pular, porque eu não sabia o que podia acontecer. Mas o Senhor me dizia que eu deveria pular, que aquela rede era Ele mesmo me segurando. E com todas essas visões, com tudo isso que estava acontecendo, e mensagens, DVDs que as pessoas foram me dando e eu fui assistindo, eu comecei a despertar. O Senhor começou a falar comigo e eu comecei a ouvir. Mas ainda tinha uma resistência, tinha toda aquela questão, o medo de errar, e as pessoas que estavam comigo, tinha medo de decepcionar pessoas. Teve também um outro dia que, da mesma maneira, ali como nós estávamos sempre reunidos, também uma pessoa me via numa cadeira, e essa cadeira, eu estava sentada em cima dessa cadeira e de repente ela se quebrou e eu tentava juntar os caquinhos para colocá-la em pé de volta. E na mesma hora eu entendi, eu tive discernimento do que era aquilo, porque realmente o Senhor já tinha mostrado tudo o que tinha acontecido, as pessoas que não eram mais para estar ali já tinham saído, o Senhor já tinha mexido em toda aquela questão ali das pessoas virem a enxergar a palavra e estavam se convertendo, e eu estava tentando juntar os pedaços, juntar os caquinhos. Queria continuar, queria prosseguir, e não era essa a vontade do Senhor, não era para juntar os cacos, mas Ele tinha algo novo para fazer na minha vida. E mesmo assim, eu com muita resistência, eu não comentei com eles qual foi o discernimento que eu tive, eu guardei para mim, eu não comentei nada. E a gente sempre, nesses momentos de oração, nós orávamos para que o Kleber voltasse a estar conosco. Mesmo com tudo isso que estava acontecendo comigo e esse conflito que eu estava passando, eu comecei até a comentar com um casal de amigos nossos, assim, para que eles pudessem estar me ajudando em oração. E numa dessas vezes que nós estávamos orando pelo Kleber, eu pedi a uma senhora que sempre estava conosco para que ela viesse estar intercedendo todos os dias. E tudo aquilo que ela fosse recebendo de Deus, as palavras, ela começasse a anotar. E numa dessas anotações, eu me lembro muito bem que foi em dezembro de 2005, antes de começar uma missa, ela me entregou uma palavra. E ela falou, essa palavra é tanto para você como para o Kleber. Eu queria que você lesse ela antes de começar a missa. E eu peguei a minha Bíblia e eu li. E aquela palavra, assim, ali, eu senti nitidamente que foi o Senhor tirando as escamas dos meus olhos. Porque tudo aquilo, toda aquela liturgia, tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele momento, era o que a palavra estava dizendo que não deveria acontecer. Essa palavra estava no livro de Isaías, e
E aquilo mexeu tanto comigo que eu me lembro que eu peguei a minha Bíblia, eu mostrei para a pessoa que estava do meu lado e perguntei para ela: você está vendo o que está escrito aqui? Ela: ai, que palavra bonita e tal. Ela não conseguia entender aquilo que eu via. E eu fiquei meditando naquela palavra durante todo aquele momento da missa. E quando terminou a missa, eu fui na casa desse casal, que eram amigos meus, os únicos que eu conseguia confiar para estar compartilhando sobre tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E como das muitas vezes eles me aconselhavam, e eu me lembrei de que uma vez, enquanto nós estávamos ali na missa, ele também me deu uma revelação, uma palavra, onde ele dizia que eu precisava calçar as sandálias da humildade e ir até o Kleber. Até então essa palavra nunca tinha vindo tão forte no meu coração como veio naquele dia, porque parece que todas as coisas estavam se encaixando, e essa palavra principalmente, porque na verdade eu comecei a perceber que eu estava errada e ele estava certo. No mês de fevereiro do outro ano, era o aniversário da Júlia, e esse casal estava lá conosco, como sempre nas datas assim comemorativas, eles sempre estavam conosco. E quando chegou no final, que todos já tinham ido embora, essa minha amiga me chamou no quarto e falou que tinha algo muito importante para conversar comigo. E parece que eu já estava até esperando que ela ia falar, mas eu não queria. E ela falou: olha, Alana, você precisa tomar um rumo na tua vida, porque nós vamos embora de Joinville. Então eu vejo que o mais importante agora é você pensar no teu casamento, pensar na tua situação e no do Kleber e tomar uma posição mesmo. Quando ela falou aquela palavra tomar um rumo, dentro de mim eu já sabia qual era a decisão que eu deveria tomar, mas ainda eu tinha uma certa resistência. E quando ela foi embora e todos foram embora, naquela noite o Kleber ia trabalhar também, eu aproveitei então e me coloquei na presença do Senhor. Eu dobrei meus joelhos ali no meu quarto e naquela noite eu orei diferente de todas as vezes que eu tinha orado, porque eu sempre orava da seguinte maneira: Senhor, traz o Kleber de volta, porque ele precisa estar conosco, e assim por diante. Eu nunca orava de acordo com a vontade do Senhor, que seria o correto. Eu sempre queria que o Senhor viesse a fazer aquilo que eu queria, da maneira como eu queria. E naquela noite eu falei: Senhor, hoje eu vou orar diferente. Hoje eu vou pedir que o Senhor faça a sua vontade. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra, porque assim como esse casal estava indo embora e com as outras pessoas eu não conseguia compartilhar nada, eu me senti sozinha naquela hora. Então eu só tinha que recorrer ao Senhor. E eu pedi uma palavra que viesse a confirmar o que Deus queria de mim, qual que era essa posição que eu deveria tomar. E ali orando, o Senhor me deu uma palavra que está em Isaías, no capítulo 54. Aquela palavra ficou tão clara para mim, aquela palavra veio confortar o meu coração, porque o maior receio que eu tinha era de errar, diante da igreja, diante do Senhor, e errar também com as pessoas, de perder o amor das pessoas, perder aquela comunhão que eu tinha. Então eu entendi o que o Senhor estava falando comigo com aquela palavra, eu entendi que era uma palavra muito específica para mim e que não era para eu temer. A palavra falava isso, que não era para eu temer as circunstâncias. E aquela palavra gerou paz no meu coração, e ao mesmo tempo que gerou paz, porque eu percebi que era o Senhor falando comigo, também me quebrou, porque eu percebi que eu tinha feito todas as coisas erradas até ali, tinha orado de maneira errada, tinha entendido a palavra de maneira errada e principalmente tinha feito as coisas da maneira que eu queria. E o Senhor estava mostrando que era da maneira que Ele queria. Então aquilo mexeu com o meu eu, com a minha vontade, com aquilo que eu estabelecia. E dessa maneira as coisas não estavam fluindo, porque era da maneira que o Senhor queria. Então ali naquele momento de quebrantamento e de choro na presença do Senhor, eu me lembrei de uma palavra que o Kleber tinha me dado, que está no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, que é a oração de confissão ao Senhor Jesus. E ali diante do Senhor, eu ali no meu quarto, eu orei, eu confessei o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, e aquela paz invadiu meu coração. E eu desejei fazer totalmente a vontade do Senhor em todas as coisas, inclusive na questão de congregar. Eu pedi ao Senhor que me mostrasse uma igreja para congregar. Não queria fazer nada mais de acordo com o que eu estabelecia.
E orando ali, o Senhor me deu uma visão que algum tempo atrás Ele já tinha me dado, mas eu não tinha entendido. Ele me mostrou como se fosse uma lona de circo, azul e branca, e na mesma hora o Senhor me levou até o lugar onde era a nossa igreja, que hoje já não é mais a tenda que era naquele tempo. E eu na hora entendi que era aquela igreja que o Senhor queria que nós viéssemos a congregar, é a primeira igreja batista nacional, e eu senti paz no meu coração. Então agradeci o Senhor ali, louvei, e eu adormeci. E ali, naquela mesma noite, eu tive um sonho. E neste sonho, eu e a Júlia, nós estávamos chegando na rua da nossa casa. E bem na rua da minha casa tem uma curva. Então nessa curva, eu e a Júlia, nós paramos, e quando eu olhei para trás, vinha um leão muito grande, bravo e feroz na nossa direção. E nós temíamos que ele viesse, né, atrás de nós duas, mas para minha surpresa ele passou por mim e é como se ele não tivesse visto a gente ali. Só que quando eu olhei para frente, essa minha amiga que sempre estava comigo e orava comigo, ela estava correndo e ela carregava na mão dela uma malinha. Toda vez que ela balançava essa malinha, o leão ele ia com mais fúria para cima dela. E no sonho o Senhor me falava, essa malinha que está fazendo com que ele venha correr com mais fúria na direção dela, é a tradição, a religião, algo que eu não tinha nas minhas mãos. Por isso que ele já tinha se esquecido de mim, ele não tinha me visto, porque eu abandonei a religião e me apeguei ao Senhor Jesus. Então ele falou assim, fala para ela, chama ela e fala para ela deixar essa malinha. E eu gritava o nome dela e dizia, larga a malinha, que quando você largar a malinha, ele vai te deixar. Mas infelizmente ela não conseguia me ouvir. E quando eu acordei, o Senhor me deu toda a revelação daquele sonho, tudo aquilo que tinha acontecido, e eu tive a confirmação. Eu vejo que foi algo muito do Senhor mesmo, para que não restasse nenhuma dúvida no meu coração da atitude que eu precisava tomar. E quando eu acordei pela manhã, o Kleber tinha chegado do serviço e eu já estava de pé bem cedo, porque eu queria ir na casa desses meus amigos e eu queria que eles fossem as primeiras pessoas a saber da minha decisão, já que eles sempre estavam orando comigo. Só que pela maneira como o Kleber observou a minha postura e a minha ansiedade, ele começou a me questionar o que estava acontecendo, por que eu precisava sair de casa tão cedo. E eu comecei a resistir, porque eu não queria que ele já viesse saber assim tão de repente a minha decisão, porque para mim já era a primeira atitude da negação do meu eu, porque eu ia ter que me colocar diante dele, ia ter que pedir perdão por tudo aquilo que eu tinha falado, já que ele estava certo. Mas não teve como fugir, ele ficou me pressionando até que eu comecei a contar que o senhor tinha ministrado algo para mim e que eu tinha tomado uma decisão. E acabei contando para ele qual foi essa decisão, e foi um momento muito lindo mesmo, porque naquela hora é como se ele tivesse perdido o sono. Alguém que tinha trabalhado uma noite inteira está assim tão disposto naquele horário, mas é porque realmente o Senhor tinha dado vitória para ele. Então ele estava ali celebrando ao Senhor. E era um domingo, então, aquele dia, e à noite o pessoal do grupo, o pessoal do Ministério de Música que tinha ficado comigo, era o dia que a gente se reunia para orar. E então quando chegou a noite, eu falei pro Kleber, eu tenho que ir lá, eu tenho que compartilhar com o pessoal, porque eu não vou mais fazer parte desse grupo. E quando chegou, né, nesse momento, assim, o pessoal estava todo reunido, então nós oramos, ali compartilhamos a palavra, e quando chegou no final, eu falei para eles que eu tinha algo para comunicar para eles. E parece que todos até já estavam meio que esperando por isso, mas eu precisava mesmo estar falando para que eles viessem a entender que não era nada assim de maneira obrigada, como muitos até falavam muitas vezes que se eu quisesse estar compartilhando da mesma visão do Kleber era até entendível pelo fato de nós sermos casados. Mas eu queria que eles entendessem que não foi por causa desse motivo, mas foi porque realmente pela palavra eu entendi que era necessário que eu viesse me converter. Então, depois aí daquele momento eu falei para eles, olha, eu não vou mais fazer parte do grupo com vocês, o Senhor me levou a tomar uma decisão muito importante na minha vida,
E o que eu quero deixar para vocês aqui é que vocês precisam ser guiados pela palavra, porque realmente foi aquilo que eu tomei para mim. Eu não queria mais ser guiada por uma religião, ou pelo que homens me diziam, ou pelo que eu achava que era correto, mas porque agora eu tinha um fundamento, que era a Bíblia. Logo na terça-feira, então, esse irmão que toda semana ia lá em casa para a gente partilhar da palavra, ele esteve lá na parte da tarde. E recordo-me que era um dia que estava chovendo, aquela garoa, e ele chegou, bateu palma lá na frente de casa. Então eu pedi que ele entrasse. Ele assim estava meio triste, porque ele estava passando algumas dificuldades na vida profissional dele. Mas pedi que ele entrasse, que eu tinha uma notícia muito agradável, muito boa para dar para ele. Então ele sentou ali e eu partilhei para ele da nossa vitória. Então eu falei para ele, né, que naquele final de semana a Lana tinha entregado a vida dela a Jesus, tinha aceitado o senhorio de Jesus na vida dela. E naquele momento ele deu um salto do banco, ele ficou muito feliz com a notícia. E ele me falou naquele momento que ele estava orando em casa e Deus falava que ele deveria ir ali em casa, que Deus tinha uma palavra para ele que muito ia alegrar o coração dele. E eu já falei para ele assim, da igreja que nós íamos estar então congregando, que Deus tinha falado com ela, tinha dado a direção da igreja em que nós iríamos estar a partir daquele momento então começando a participar. E ele ficou muito feliz com aquela notícia, ele ficou muito contente e ele me abraçou ali, ele começou a chorar, assim, foi um momento muito ungido de Deus, assim, porque foi a vitória, tanto para mim como para ele. A gente ficou durante muito tempo orando todas as terças-feiras ali em casa e, assim, dias assim de dificuldade, tanto para a parte dele como para a minha parte, mas Deus nos deu a vitória. Então, na quinta-feira seguinte, nós tomamos a primeira atitude que um cristão deve tomar. Nós fomos ao culto na primeira Igreja Batista Nacional e ali eu pude confirmar a minha aliança com o Senhor. Eu entreguei a minha vida para Jesus, orando junto com o pastor, e a partir daí a nossa vida com Jesus veio a dar início verdadeiramente. Então, no dia do batismo nas águas, aconteceu assim algo muito especial mesmo, algo preparado pelo Senhor, tanto para mim e ainda mais para o Kleber, porque aquele irmão que acompanhou ele durante todo aquele ano em que ele esteve ali sozinho, compartilhando da palavra, ele falou para o Kleber, naquele momento ainda que ele sempre estava indo lá discipular ele, que o dia que ele se batizasse nas águas, ele gostaria de estar lá. E ele cumpriu essa promessa. Quando chegou o momento do Kleber ser batizado, ele olhou ali para a igreja e ali estava, né, o irmão e a sua família compartilhando aquela alegria conosco. E realmente aquele momento do batismo nas águas assim passou um filme na nossa mente e a gente pôde ver assim a mão do Senhor a estar nos conduzindo, a estar nos trazendo para perto dele. E logo após o batismo, nós recebemos uma palavra profética de uma maneira muito tremenda. Uma pessoa que não nos conhecia foi na casa onde nós nos reuníamos. A nossa igreja é uma igreja que tem visão celular e a gente estava em célula. De repente essa pessoa foi até a célula, ela não fazia parte da mesma célula que nós, mas ela foi dirigida pelo Senhor a estar indo lá entregar uma palavra para um casal que ela não sabia quem era. E quando nós chegamos, o Senhor falou para ela que era para nós. E essa palavra, uma promessa de Deus para as nossas vidas, falava de que nós iríamos herdar as nações e que o Senhor estaria restaurando os sonhos que Ele tinha plantado no meu coração. E realmente, a partir daquela promessa, as coisas que o Senhor começou a fazer nas nossas vidas, com um passar do tempo ali, nós nos tornamos líderes de célula e o Senhor resgatou muitas vidas através da nossa célula e nos levou também a estar fazendo parte do Ministério de Louvor da igreja, algo que fala dos sonhos que o Senhor estaria restaurando nas nossas vidas, porque era algo que para nós então já estava esquecido, estava mesmo morto dentro de nós, e o Senhor ressuscitou isso, e hoje, para a glória do Senhor, a gente está vivendo esse tempo maravilhoso de Deus, que é o Ministério de Louvor Rio de Avivamento, que o Senhor nos deu mesmo para estar ganhando as nações e deixando o rio de Deus fluir através das nossas vidas. Também com o Ministério Jesus na Minha Rua, que foi uma outra ferramenta que o Senhor nos deu para estar resgatando vidas,
para estar levando o Senhor Jesus para onde as pessoas ainda não o conhecem. Porque muito se fala de Jesus dentro das igrejas, mas lá nas praças, nas ruas, nos hospitais, muitas vezes ele está esquecido. E através dessa ferramenta, o Ministério Jesus na Minha Rua leva Jesus até as pessoas, que é o papel de cada cristão. E o Senhor nos deu isso, nos deu esse presente. Então você pode estar vendo aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. Eu vejo que a mão do Senhor se estendeu de uma maneira tão maravilhosa e tão rápido as coisas começaram a acontecer na nossa vida. Eu me lembro que uma vez nós estávamos no gabinete com o nosso pastor e ele falou que Deus tinha pressa na nossa vida. E eu tenho visto isso acontecer, porque as coisas acontecem de uma maneira muito ágil, porque eu vejo que é a vontade do Senhor Jesus se cumprindo na nossa família. Bom, querido, esse testemunho que você acabou de assistir foi um resumo daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Tentamos contar para você em poucas palavras tudo aquilo que o Senhor fez, a maneira como que Ele agiu na nossa vida para que nós viéssemos estar caminhando de acordo com a vontade do Senhor. E eu convido você, independente da denominação que você se encontra, da religião que você segue, se você quer viver essa vida mais que abundante, se você quer viver essa novidade de vida, uma vida feliz, uma vida com alegria, alegria verdadeira, que é a alegria que vem do Senhor, basta que você entregue totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios, capítulo 3, no versículo 20, que o Senhor Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, diante de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Basta que você entregue a sua vida para o Senhor Jesus, creia de todo o coração que Ele é o teu Senhor e teu Salvador, e Ele fará abundantemente mais na sua vida. E esta entrega consiste em você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos e confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te convidar nessa hora a fazer a mesma oração que eu fiz e mudou a minha vida. Feche teus olhos nessa hora, se coloque na presença do Senhor e eu quero que você vá repetindo comigo, mas que você creia no teu coração que neste momento o Senhor estará ouvindo cada palavra que você proferir e Ele vai dar crédito nisso sobre a tua vida. Amém? Pode orar comigo agora. Senhor Jesus, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida diante do Senhor. Eu reconheço os meus pecados e eu peço perdão, Senhor. Eu te recebo e eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço a Ti, Jesus, que Tu possa escrever o meu nome no livro da vida, para que um dia eu possa chegar diante do Senhor e ver ali o meu nome escrito pelas Tuas mãos. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu senhorio e pela salvação que pela graça no Senhor eu recebo nesta hora. Amém. Agora eu queria orar pela tua vida, queria abençoar a tua vida, porque este momento, este dia que você está confessando ao Senhor, eu peço que você grave, se possível você anote na tua agenda esse dia, porque esse dia é o dia que você acabou de se tornar um filho, uma filha do Senhor. Nessa hora você é um bebezinho de Jesus. E eu quero que, a partir deste momento, a partir dessa oração, todas as coisas que você fizer, você se lembre que o senhorio de Jesus está sobre a tua vida. Amém? Senhor meu Deus, eu oro, Senhor, por este meu irmão, essa minha irmã, Senhor, que orou comigo nesta hora, Pai. Tu sabes aonde, Senhor, esse DVD, Senhor, está indo, Senhor. Aonde, Senhor, essa pessoa estiver nessa hora, Pai. Eu clamo as Tuas mais ricas bênçãos sobre esta vida, Senhor. E que a partir de agora, Senhor, ela seja uma nova criatura em Ti, Jesus. Como diz a Tua palavra, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram, Senhor. Eu peço que Tu dirija essa vida, Senhor. Dirija também, Senhor, uma igreja abençoada, Senhor, para que venha, Senhor, acolher, Senhor, esta vida, Pai. E que tudo aquilo que Tu tem planejado, Senhor, os sonhos, Senhor, vida ministerial, vida familiar, vida conjugal, que possa, Senhor, estar sendo dirigido pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco.
A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor.